essa conversa nossa vai ser gravada, tá? Então, acho que vai ser um conteúdo bem importante e relevante aqui, que vai ficar gravado, depois a gente vai disponibilizar o link para os participantes, vai ficar ali nas nossas plataformas, no YouTube, tá? Então, quem não conseguiu entrar, teve algum probleminha, vai conseguir acessar aqui toda a nossa conversa depois, né? Acho que esse é um conteúdo que tem que ser disseminado e esse aqui é o nosso objetivo, tá? Bom, para quem não me conhece, eu estou vendo aqui alguns conhecidos e alguns não. Eu sou o Tomás, cofundador da VIC. Tá? Agradeço a todos pela presença. Esse é o nosso primeiro webinar. Tá? O objetivo aqui é que a gente traga uma agenda de discussões e de conteúdos ao longo do ano que seja relevante, tá? Tanto para as empresas quanto para a sociedade como um todo, né? A gente está dentro de um ecossistema que é interligado, indissociável, e a ação que a gente faz dentro de casa ou dentro das nossas empresas refletem aí para o mundo. E é justamente um pouquinho da pauta que a gente vai trazer hoje sobre a ESG, tá? Mas antes, né, pode ser que tenha algumas pessoas que estejam se perguntando aí por que a Vic está falando de ESG, se esse não é um negócio dela, né? Bom, eu já vou começar pegando emprestado uma frase de um dos nossos convidados que está aqui, o Vinícius, eu já vou apresentar daqui a pouquinho, tá? Que o Vinícius, a empresa que ele trabalha, que é a Pacruz, é nossa cliente, e num dos nossos bate-papos ele falou: nada justifica a empresa ser extremamente lucrativa se ela não cuida das pessoas que a fazem ter esse lucro. Né? Não foram bem essas palavras, né, Vinícius? Depois você fala com as suas, mas a ideia é justamente essa. Tá? E rapidamente, gente, para quem não conhece a VIC, tá? Nós somos uma startup brasileira que desenvolve programas corporativos de saúde e integração de pessoas e promove saúde, promove mudança de hábitos através de uma metodologia de estímulos e gamificação. Tá? O nosso foco é transformar pessoas, transformar hábitos para que as pessoas atinjam seu máximo potencial. Quando eu falo máximo potencial, é entregar mais valor, entregar mais resultado, não só para a empresa que ela trabalha, mas para a família, para amigos, tá? Para qualquer contexto que ela esteja inserida. Tá bom? Por que a gente trouxe, gente, a escolha do tema ESG? Tá? ESG é uma pauta crescente dentro das organizações, dentro da corporação. Tá? Eu já estou falando aqui o aportuguesado, né? ESG, né? Que é Environmental, Social and Governance, né? Que é ambiental, social e governança. A gente já trouxe, já portuguesou isso aí, hoje a gente pode falar ESG sem problema nenhum, tá? Mas falando só um pouquinho da criação disso, a sigla foi criada lá em 2004 pelo então secretário-geral da ONU, né, o Kofi Annan, e eu acho que ele fez uma provocação muito interessante para as empresas, né? Ele convidou alguns CEOs de instituições financeiras, né, que é quem injeta dinheiro no mercado, a avaliarem, a direcionarem seus investimentos só para empresas que se preocupassem com essa pauta, né? Que fizessem, né, na verdade, essa integração dessas três letrinhas, né? Que é o ambiental, o social e a governança. Né? Nada vale o lucro pelo lucro, né? A gente tem que manter um ecossistema saudável para que todos os resultados sejam sustentáveis. Então, ele fez com essa provocação. Eu acho que ele conseguiu mudar um pouquinho a estratégia do mercado, né? Conseguiu mudar a gestão das empresas com um foco mais responsável. Eu acho que foi uma estratégia super interessante. Tá? Mas isso foi lá em 2004, só que de 2 anos para cá isso tomou uma proporção muito grande nas nossas conversas, nas nossas reuniões comerciais, nas nossas reuniões de acompanhamento com os nossos clientes. É uma pauta que vem muito, que aparece muito. Então, a gente, de fato, resolveu trazer esse tema para desmistificar um pouquinho, entender o que é isso aqui a fundo, tá? Por isso que a gente está aqui. Pra vocês terem uma ideia, de acordo com o Google Trends, o interesse na sigla ESG, ele atingiu a maior média dos últimos 16 anos. Em 2021, a procura foi 4 vezes maior que em 2020, e em 2020 foi 13 vezes maior do que em 2019. Então, de fato, todo mundo quer conversar, todo mundo quer entender sobre isso. E a VIC também, como uma empresa que promove saúde, engajamento e integração de pessoas, a gente tem que estar atualizado
sobre esse assunto, tá? Para conversar aqui com vocês, eu vou ser só o mediador, né? Eu trouxe 3 especialistas aí, como que a gente estruturou e convidou as pessoas, tá? A gente chamou a Nádia Zucca, que está aqui, ela também vai ter oportunidade de se apresentar um pouquinho mais, tá? Ela é graduada em Gestão Ambiental e mestre em Ciência Ambiental pela USP, tem mais de 12 anos de experiência em consultoria e auditoria em sustentabilidade, e hoje ela atua nessa área no BV, tá? No Bureau Veritas, ela vai se apresentar um pouquinho mais. Então, a gente trouxe uma especialista e auditora de ESG, tá? Trouxemos aqui o Frederico Madureira, o Fred, que também, né, podem chamar ele de Fred, ele é conhecido como Fred, ele é sócio da consultoria Kimball, que é uma consultoria alemã de gestão estratégica e de recursos humanos, né? Ele é sócio da Kimball no Brasil e ele lidera e atua em projetos, tá, de planejamento estratégico, desenvolvimento de executivos e desenvolvimento de comunidades. Então, a gente trouxe o Fred também e o Vinícius, que é um engenheiro especialista em saúde, segurança e sustentabilidade, atua atualmente como gerente do SESMIT, ESG e Farma na Patrus Transportes. Tá? Então, a gente estruturou os convidados de forma estratégica mesmo. A Nádia, como auditora, ele vai explicar um pouquinho, desmistificar um pouquinho o que são essas 3 letrinhas. O Fred, para trazer essa visão estratégica das corporações, tá? O que está sendo comentado, o que está sendo discutido dentro dos conselhos das organizações, dentro do C-Level, tá? E o Vinícius também, como um grande especialista que agora ele já é, né, na pauta, ele vai trazer aqui um pouquinho de quem implementou, de quem fez isso rodar e conseguiu uma certificação internacional super importante para a Patrus Transportes, tá? Nádia, queria te convidar aqui para abrir nosso papo, tá? Para falar um pouquinho sobre SG, para a gente desmistificar um pouquinho sobre essas 3 letrinhas, tá? E gostaria que você nos explicasse, assim, em poucas palavras, o que é isso e o que você atribui a esse crescimento, essa preocupação tão grande das empresas às boas práticas de SG atualmente. Legal, obrigada, viu, Tomás? Agradeço aqui pelo convite. Pessoal, eu sou a Nádia Zucca, do Bureau Veritas. Eu atuo como consultora e auditora aqui, tá? Mais ou menos 12 anos, tá? 12 anos nessa trajetória aí de sustentabilidade, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do que é o ESG, né? Por que esse tema está tão em alta, né? E como que está sendo visto ali pelas empresas, tá? Por uma visão aqui de consultoria, tá bom? Então, vamos lá, né? O ESG ele é uma abreviação, né, de ambiental, social e governança, ou seja, ele é um conceito, né, que traz algumas diretrizes e recomendações para incluir tantas questões ambientais, sociais e de governança no negócio, tá? E é legal destacar aqui, como o Tomás falou, né, o ESG ele não é um novo conceito, ele é algo que veio permeando e se estruturando aí ao longo dos anos, né? E ele aponta esse tema aí nas organizações. E agora eu vou falar um pouquinho aqui de cada uma das letrinhas, tá? Quando a gente fala no ambiental, né, na parte ambiental, o que é importante para a empresa avaliar? Ela precisa entender ali a gestão de resíduos, água, recursos, tanto gás de efeito estufa, ecoeficiência, tudo que ela tem ali na parte ambiental, inclusive também as legislações, né, e o movimento que a gente chama ali de licença para operar, licença social para operar, que é justamente, né, tudo aquilo que a empresa precisa fazer sob demanda de legislação e sob demanda de mercado também, tá? Na parte social, né, falando um pouquinho do S, é importante que as empresas elas tragam ali, estejam atentas a tudo isso que envolve a parte social. E quando a gente fala em social, tá, pessoal, não é só, né, muitas vezes as pessoas olham a palavra social e imaginam que tem a ver apenas com doações, instituições, e não é isso, tá? O social aqui do ESG, ele envolve mais do que isso, ele traz ali, por exemplo, o bem-estar dos colaboradores, né, a saúde física, a saúde mental dos colaboradores, dos terceiros, envolve questões de diversidade, impacto na comunidade local, a própria saúde e segurança mesmo dos funcionários e dos terceiros que estão atuando em nome daquela organização, né, as leis trabalhistas, direitos humanos, tudo isso é importante quando a gente trata ali no viés social. E tratando um pouquinho aqui do G, né, de governança, é basicamente como que é realizada a gestão do negócio, né?
como que ela é feita, né? Como que a empresa estrutura isso no seu negócio? A empresa é idônea, ela é transparente, né? Então, quando a gente fala em governança, é muito importante que a gente observe a estrutura empresarial. Qual que é o planejamento dela? Qual é a gestão de riscos, né? Se ela está tratando isso, se ela tem uma gestão de compliance, se ela tem uma parte interessada ali que está pedindo algo, se ela está dando esse retorno, né? Se possuem práticas anticorrupção, leis, né? Então, assim, aqui, quando a gente vê cada uma dessas letrinhas, é importante entender que elas são integradas, né? Uma complementa a outra. E aí, Tomás, como você perguntou, né, essa questão das empresas, como que as empresas estão vendo isso, né, o porquê que isso está surgindo de uma forma tão forte, tão abrangente hoje em dia, né? E eu quero trazer aqui uma visão mesmo de consultoria, né, e auditoria, né, até mesmo pelo Bureau Veritas. Nós temos muito contato, né, assim, com diversas empresas, grandes clientes, e aí eu vejo que o interesse das empresas pelo tema aumentou. E o que eu posso trazer em relação a isso, né? Eu vejo que tem alguns pontos que são importantes de mencionar aqui para vocês. Primeiro, né, não trazendo só a questão do ambiente corporativo, né, das empresas, mas o tema em si, ele está sendo disseminado em todos os locais, né? Então, a gente vê tanto em relatórios corporativos, mas também na internet, nas mídias sociais, né? Todo mundo comentando isso, então a gente vê notícia. Isso por si só já traz um interesse maior pelo tema, né? Ele está sendo disseminado a cada dia mais. Mas, além desse ponto, né, eu vejo uma questão também de investidores, né? A gente tem uma demanda maior dos investidores por negócios mais sustentáveis, né? Então, assim, o investidor, ele quer entender se aquele negócio é sustentável, é perene, é responsável e se ele é transparente. Então, se a empresa, ela adota os critérios ESG, isso ajuda também com que o investidor veja a empresa com outros olhos, né, digamos assim. Ela acaba se tornando, muitas vezes, mais atrativa para esses investidores. Então, por isso que as empresas também acabam buscando. E além disso, né, além de pensar apenas ali no investidor ou algum ponto nesse sentido, eu vejo também uma demanda de mercado ali, uma percepção e uma demanda e uma mudança no perfil do próprio consumidor, né, do cliente. Então, as pessoas em geral hoje em dia, elas estão mais atentas, elas estão questionando, querendo entender, né, qual que é a gestão da empresa, o que que ela faz, né, como que ela trata ali a sua cadeia de valor. Então, essas práticas empresariais são importantes, né? E o próprio perfil do consumidor mudou, né? O consumidor está querendo entender, né? A comunidade do entorno da empresa quer entender o que ela está fazendo. E isso também acaba mudando, né? E trazendo ali uma maior busca pelos critérios ESG e que a empresa entenda aquilo, né? E traga isso para a sua gestão. E assim, só para finalizar também, né, esse ponto, acho que essa questão da transparência, né, no mundo que nós vivemos hoje, né, o mundo interconectado, as redes sociais estão aí, as informações são muito rápidas, né, a gente posta um negocinho aqui, todo mundo já está sabendo, todo mundo já vê uma notícia ali em segundos, né, então essa questão da transparência, desse mundo interconectado, acho que é uma forma também, né, de que as empresas estão buscando isso, né. Então, para a empresa ser perene, para que ela consiga se sustentar ao longo do tempo, é essencial que ela aplique, né, esses critérios ESG dentro da sua gestão. E eu vejo assim que isso não é só uma tendência, sabe? É algo que realmente veio para ficar. É algo que as empresas estão cada vez buscando e os próprios clientes e consumidores estão cobrando cada vez mais essa gestão transparente das empresas. Então, essa é a minha visão, assim, de forma resumida, né, do porquê que esses critérios ESG se tornam cada vez mais importantes nas organizações. Perfeito. Ô, Nádia, pela sua experiência em auditoria e consultorias pelas corporações, você consegue identificar assim, qual que é a letrinha mais problemática dentro do cenário brasileiro? Isso tem alguma diferenciação por segmento ou tem uma letrinha específica aí que é bem problemática?
Olha, na verdade, eu vejo sim, claro, como eu falei, todas são interconectadas, estão em conjunto, mas, por exemplo, né, quando a gente às vezes pega uma empresa mais madura ali, que já tem um controle maior, por exemplo, na parte ambiental, acaba não sendo tão difícil, porque às vezes ela já tem aquele controle, às vezes uma indústria ali antiga, que já tem ali o controle, já mapeia a legislação, já tem esse controle, fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, né, quando a gente fala em governança, a gente pega pequenas empresas, às vezes isso pode ser um ponto mais ali, um gapzinho. Por quê? Porque ela ainda não tem isso tão estruturado. Então, eu vejo muitas vezes quando a gente pega pequenos clientes, né, essa parte da governança ainda não está muito estruturada. E a parte social, né, como eu falo, muitas vezes a parte de RH, para mim é sempre um desafio auditar isso, né, porque essa questão dos colaboradores é algo que as empresas não podem deixar de olhar, né, então eu vejo ali que essa parte social, né, e como eu falei, não é só a questão de doações e tudo mais, é algo que é bem complexo também, apesar da gente entender que as empresas têm uma gestão, né, de RH, mas quando a gente puxa muitas vezes os programas, a comunicação, isso geralmente é um ponto de gap, assim, um ponto de melhoria que a gente sempre identifica nas empresas. Às vezes a empresa até tem ali uma iniciativa, mas ela não comunica bem e não engaja bem, né, tanto para o público interno quanto externo. Perfeito, perfeito. Vou guardar as perguntinhas para o final, tá? Pessoal, podem mandar perguntas pelo chat, que ao final aqui da nossa conversa a gente vai ter um tempinho separado para a Nádia responder, para o Fred, para o Vinícius também. Tá bom? Nádia, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com você, tá? Por nada. Fred, queria te chamar para o papo agora. Né? A sigla SG ela não foi parametrizada no Brasil, mas a gente já conversou aqui que as corporações brasileiras estão extremamente preocupadas e correndo atrás, né, para se adequarem aí dentro das boas práticas de ESG. Eu queria entender de você, enquanto consultor de gestão estratégica, aí, qual que é a importância, né, qual que é o nível de importância que esse assunto tem permeado aí as reuniões de níveis decisórios dentro das organizações. Tá? Fica à vontade para discorrer sobre isso aí para a gente. Perfeito, então. Bom dia, Tomás, Nádia, Vinícius e todo mundo que está assistindo aqui, né? Eu atuo na Kimball aqui, principalmente com os lados de estratégia e desenvolvimento, e a construção de um planejamento estratégico normalmente é feito com a diretoria e com a participação também do conselho, né? No caso, se a empresa tiver uma governança estruturada. E sendo bem sincero, assim, talvez nos últimos anos, de um ano para cá, ou de uns 2 anos para cá, que esse tema começou a ser colocado mais na pauta da estratégia das empresas, né? Até então, o ESG, ou sustentabilidade, né? Isso era tratado muito à parte. As empresas tinham uma área, uma gerência, uma coordenação específica, mas, sendo bem sincero, esse tema não estava dentro da estratégia da empresa, efetivamente, né? No planejamento estratégico, a empresa tinha um objetivo ali, quais mercados ela vai atuar, quais são os resultados que ela vai efetivamente obter, mas esse tema do ESG ele não era discutido junto da discussão da estratégia. Muitas vezes ele ficava à parte, ficava realmente ao lado. Talvez a gente pode dar alguns exemplos aqui, tem um exemplo mais clássico da Natura, onde ela já nasceu com uma empresa onde ela colocou a sustentabilidade e o ESG, vendo o impacto social também que ela causa nas comunidades e nos biomas onde ela atua, onde a estratégia e o ESG já nasceram efetivamente juntos, né? Mas as outras não, de uma forma generalista aqui, tá, gente? Assim, ainda era um tema e a gente encontra esse tema muito dissociado, o ESG de um lado e a estratégia de outro lado. Mas isso vem evoluindo. Até falei com o Tomás, eu vou citar alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro, sem citar efetivamente a empresa. A gente fez um planejamento, um grande planejamento estratégico para uma empresa listada em bolsa do setor de locação de ativos, e essa empresa em 2018 e em 2019, ela não efetivamente acreditava na evolução dos veículos elétricos. Ela achava que, olha, veículo elétrico, poxa, esse negócio é muito caro, aqui no Brasil, que infraestrutura que vai ser necessária para reabastecer esses ativos, sejam caminhões, sejam máquinas, sejam diversos tipos de ativos, então isso não estava dentro da estratégia dessa empresa efetivamente.
Mas o mercado mudou muito, e não por uma boa vontade da empresa, mas porque os clientes dela começaram a ver que assim, olha, eu quero que o meu produto seja entregue num pequeno caminhão, ou num carro específico elétrico. Por quê? Porque a imagem perante o meu cliente muda, e o meu cliente vai enxergar o consumo desse produto de uma outra forma. E aí o interessante é que de um ano para cá, essa empresa fez um investimento de mais de 300 milhões em carros elétricos, que era um tema que 2 anos atrás não passava no conselho, não passava na diretoria a relevância de fazer um investimento de centenas de milhões de reais em veículos elétricos, que era algo assim totalmente questionável. Então, o mundo está mudando muito rapidamente. Um outro exemplo, que a gente desenvolveu um planejamento estratégico numa empresa estrangeira que atua aqui no Brasil com mineração, e de uns anos para cá esse tema de ESG na mineração ganhou muita importância, né? Não só pelo desastre ambiental da Samarco e Mariana, também quanto a Vale em Brumadinho. E aí, por exemplo, o lado da governança chamou muito atenção junto também com o lado social, não só com o impacto ambiental. Porque para uma mineradora operar hoje, ela precisa de algo que se chama de licença social. Não é um certificado nem nada, mas é a relação que essa empresa tem com a comunidade onde ela atua. Então, não adianta uma mineradora hoje achar que ela vai aumentar a produção dela efetivamente se ela não vê o impacto desse aumento da produção e da poluição e dos caminhões rodando para lá e para cá nas comunidades que estão em volta daquela mina que opera efetivamente. Então, esse tema, em alguns setores, ele tem ganhado e tem acelerado com uma velocidade impressionante. Esse setor de mineração é um exemplo. E aí isso tem demandado de nós, na Kimball, também a ter times multidisciplinares. Então, a gente está num planejamento hoje do setor de turismo, onde a gente tem um especialista socioambiental, a gente tem lá um time com o pessoal de estratégia, o pessoal com um olhar mais financeiro, mas eu tenho do meu lado um cara com uma visão focada na parte socioambiental. Eu tenho um outro, do outro lado meu, que trabalha especificamente o tema de reputação, qual que vai ser o impacto daquela marca, daquela estratégia que a gente está desenvolvendo, com o governo e com as comunidades onde atua. Então, isso tem realmente assim demandado uma outra forma de atuar. E aí, para concluir também esse tema, que eu acho que tem um link importante aqui com a Vicky, que é também assim a forma como as empresas têm tratado o desenvolvimento de pessoas, né? Antes, o desenvolvimento de pessoas era visto como um tema somente de recursos humanos, onde o recursos humanos ali fazia algum investimento focado internamente, só naquela equipe específica, e isso tem mudado mais, assim, qual que é o papel que a empresa tem no tema de desenvolvimento e o efeito que isso tem nas comunidades onde atua, que talvez tenha um paralelo com a Vicky, que depois a gente pode explorar um pouquinho mais, que é sobre essa outra forma que a Vicky enxerga a saúde. Então, tem algumas empresas que estão olhando e falando assim, olha, empresa, se eu atuo numa comunidade específica e eu vou ficar ali durante anos, eu tenho um papel de desenvolver aquela região e aquela comunidade específica. Não é só formar e desenvolver as pessoas que trabalham aqui dentro. Eu posso desenvolver e tenho benefícios disso para mim e para aquela região onde eu atuo, se eu desenvolvo a comunidade como um todo, que é um paralelo que me vem quando eu falo com o Tomás e com o Pedro, da Vicky, que é essa forma como vocês abordam a saúde, que vocês não estão tratando só a saúde daquele indivíduo como um benefício, né, Tomás? Vocês estão vendo o efeito que isso tem na família, na melhoria do ambiente de trabalho ali dentro. Mas depois a gente pode falar mais disso. É isso, Tomás. É isso aí, Fred. Assim, foi bom você falar isso. É super perceptível assim, a mudança quando a empresa procura a Vicky hoje, sabe? Há 2, 3, 4 anos atrás, as empresas nos procuravam como... vou generalizar, tá, gente? A área de saúde ou a área de recursos humanos me procurava, Tomás, estou sendo demandado aqui pela minha diretoria porque eu preciso fazer um programa de saúde aqui para cumprir regras, sabe? Ou o RH, muitas das vezes, né, a saúde era vista como um programa glamouroso de custo da empresa. Tá? Então, em tão pouco tempo, em 3, 4 anos, a visão é totalmente diferente. Eu já vi que é demandada por ser um tema estratégico dentro da organização. Tá? Não só por ser, de fato, um programa interessante, prazeroso, para, né, cumprir todos os objetivos ali que
que as empresas têm de retenção de talentos, de criar um ambiente gostoso dentro da empresa, colaborativo, mas também de resultado, né? Se tratar da saúde hoje é resultado, né? E como bem disse a Nádia aí, os investidores, conselho, né? Está todo mundo olhando para as empresas que têm essas boas práticas. É muito nítido perceber isso. A mudança das empresas que nos procuravam antigamente e como elas nos procuram hoje. Assim, o papo hoje, a conversa hoje ela é muito mais estratégica, assim, o que é ótimo que força a VIC a evoluir também, né? Dentro do nosso produto, dentro da nossa entrega de relatórios de resultados. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais. A gente gera resultado de saúde, então a gente analisa indicadores como sono, estresse, concentração, mudança de hábitos, quem era sedentário, quem não é mais, e agora a gente está sendo forçado a desenvolver mais esse relatório, de entender, inclusive, até o impacto, né, de crédito de carbono, se a gente consegue mudar um comportamento de uma população. Olha que interessante. Se a gente muda hábitos de pessoas, elas passam a consumir menos industrializados, e isso tem, né, lá dentro da cadeia, tem um impacto grande ali na emissão de carbono. Então, olha para você ver como que a coisa é interligada, né? Então, a gente deixou de ser, as empresas nos procuravam, me dá só um orçamento, que eu preciso gastar dinheiro com isso aqui. Hoje, não. Hoje é como que a VIC atua, qual que é o resultado que ela gera e qual que é o impacto, inclusive, para eu mostrar meus relatórios de resultado para os meus investidores. A conversa hoje está num nível muito mais alto, muito mais interessante. Tá? Obrigado, Fred, pela sua contribuição. Daqui a pouco a gente volta. Vou chamar agora o Vinícius. Né? O Vinícius, num primeiro momento, quando se fala de sustentabilidade, quando se fala de ESG, né, a gente sempre pensa no ambiental ali, né? Embora a consciência tenha sido mudada, igual já disse, de uns 2, 3 anos para cá. Né? Eu queria que você abordasse isso como a pessoa, né, parte da equipe da Patrus, que implementou, que conseguiu uma certificação aí importantíssima de ESG para a empresa, tá? E depois eu queria que você entrasse um pouquinho no pilar S ali do social, tá? Porque eu acho que um dos grandes culpados da gente gerar esse webinar aqui hoje foi você, que provocou a VIC a apresentar os resultados de saúde para conquistar essa certificação de ESG, tá? Então depois você conta um pouquinho do Case Patrus aí, que eu acho que vai ser bem interessante. Combinado. Bom dia, pessoal. Compartilhar então com vocês, né? Acho que tanto eu quanto a Nádia, né, que tem uma jornada um pouco mais antiga aí da época da sustentabilidade, a gente tem vivido uma evolução que é muito positiva, né? As pessoas, elas naturalmente têm essa questão ambiental muito enraizada quando a gente fala, que vem lá do Triple Bottom Line, que depois virou esse termo de sustentabilidade e hoje tem ido para o ESG. Então, a gente fica feliz com essa evolução, né? Como a Nádia bem disse, tem muito mais coisas nisso. Então, se eu pudesse ser, assim, mais direto possível, né? E mais claro, assim, para todo mundo compreender, eu costumo, né, compartilhar que o ESG hoje, ele é um olhar muito mais amplo, né? Realmente, a sustentabilidade, ela tinha um viés muito ali do retorno daquelas iniciativas, do quanto estava impactando no ambiente. E agora, o peso do S, do ESG, eu acho que ele é muito maior, né? Porque eu não estou olhando só a iniciativa, eu não estou olhando só uma filantropia, né? O que a gente tem feito para ajudar na sociedade dentro das demandas que são infinitas. A gente tem ali uma relação ganha-ganha. Então, eu acho que o ESG ele possibilita isso. Eu acredito muito que as empresas elas têm que trabalhar no lucro, né, que é financeiro, né, e no lucro que não é financeiro. E eu acho que é nessa pauta que as empresas que acreditam nisso conseguem se encaixar dentro do ESG. Então, a gente tem ali um pilar, por exemplo, onde eu vou ter que olhar, como a Nádia bem disse lá no início, eu tenho que olhar como é que está a minha relação com os meus fornecedores, como é que eu tenho uma relação com os meus clientes, com o meio ambiente, como o Frederico disse ali no caso das minerações, né, que é muito comum, já é cobrado, como é que está a minha relação com a comunidade, quanto o meu negócio impacta na comunidade e principalmente os meus colaboradores, que é através deles que a empresa existe, eles são os maiores ativos das empresas e através deles que ela vai alcançar os maiores resultados. Então, o pilar S, eu acho que ele é o mais desafiador, né, para o momento, porque você entrou ali, né, efetivamente com métricas, como a Nádia disse na hora ali da avaliação,
porque às vezes você tem uma boa política, às vezes você tem uma boa intenção, né? Se atende ali, às vezes, parcialmente com boas iniciativas, mas elas não trazem efetivamente o resultado. E aí, como o Tomás disse, é aí que veio, né, essa questão da mudança de mindset, às vezes, das pessoas, de procurar uma empresa como é a Vic de uma forma estratégica, de falar assim, olha, eu preciso alavancar esse resultado, eu preciso colocar isso na minha estratégia, eu estou vendo que é importante cuidar dos meus colaboradores, eu estou vendo que atuar de forma preventiva, né, estimular as pessoas a ter hábitos saudáveis, automaticamente, como o Tomás disse, ele já pegou ali a chave, né? Eu vou estar mudando a alimentação, isso impacta também nas emissões. A gente estimulando as pessoas a fazerem atividade física, como a gente tem feito aqui na Patrus, através da Vic, a gente acaba contribuindo para as pessoas que, né, estavam na contramão da gente sempre optar pelo carro, optar pelo Uber, e às vezes as pessoas agora, a gente tem tido relatos das pessoas que estão, ao invés de ir na padaria de carro, eu estou indo caminhando, eu estou aproveitando um pouco mais. Então, a gente tem ido na contramão desses maus hábitos, né, que a sociedade foi criando, que a nossa rotina foi impondo, às vezes, e tentado reverter um pouco esse cenário. Trazendo um pouco desse pilar S dentro do que a gente fez na Patrus, a gente já fez 2 desafios com a Vic, que foram todos 2 super positivos, né, nesses últimos 6 meses aí. Para vocês terem uma ideia, a gente já teve cerca de 11.000 atividades realizadas, né? Então, dentro dos dois desafios, cerca de 40 dias, mais ou menos, cada um. Então, a turma, a gente teve um ganho de produtividade, as pessoas sentiram, né? A gente não precisa falar da atividade física por si só, né? Ela traz uma autoestima melhor, as pessoas se sentiram mais valorizadas. Eu tive N relatos, além da questão que acho que o ganho principal ali da perda de peso do colaborador, né, da autoestima dele, mas tive relatos de pessoas que estavam, né, por causa do período da pandemia, se sentindo mais depressivas, e aí conseguiram, através do estímulo que a gente fez com a Vic da atividade física, sair desse cenário. Houve relatos de pessoas que chamaram, né, o cônjuge para fazer atividade junto, fazer a caminhada, e houve melhora da relação dele ali, do contexto familiar. Então, é tão complexo essa questão, que assim, ela enraiza e traz benefícios de tantos aspectos, que é complexo a gente resumir aqui. Mas foi muito positivo para a gente os ganhos nesse sentido, e efetivamente passou a ser uma ferramenta que as pessoas viam valor. Né? Então, quem usa, tem um incentivo do Vic Bônus, tem, mas assim, além disso, né? A própria pessoa ela se sente bem, ela está ali fazendo atividade física, né? Então ela cuida dela mesma, a empresa ganha com isso de forma preventiva, e automaticamente a gente está, ou paralelamente, a gente está atendendo um requisito lá do ISD, que é muito importante, que é o pilar do bem-estar e da saúde do colaborador. Mas, mais do que isso, a gente está promovendo uma qualidade de vida, mudança de hábito, mudança de mindset das pessoas, um estímulo, né, para sair do lugar, sair da inércia, de cuidar de si mesmo, de olhar para dentro, de perceber. E, assim, houve uma melhora enorme da saúde mental, principalmente nesse período agora que a gente vivenciou de pandemia, né, as pessoas estavam mais isoladas, e a Vic, através do aplicativo, as pessoas puderam, dentro de casa mesmo, realizar atividades físicas, né? A gente teve mais de 365 horas de aula lá assistida, então a galera se empenhou ali, até mesmo dentro de casa, para tirar um tempinho, cuidar de si mesmo. Então, esse pilar S, ele se fortalece muito nesse sentido, né? Eu acho que o principal destaque dele está nesse pilar da saúde, né? Porque é um olhar que as empresas precisam ter, porque, obviamente, né, a empresa é uma relação, como eu disse, ganha-ganha. Né? A empresa ganha quando o colaborador está saudável, ele está mentalmente capaz, ele se sente bem, ele se sente produtivo, ele se sente útil. Então, isso é positivo para a empresa, é positivo para o colaborador, para a família onde ele está inserido, e essa mudança de hábito que ele tem é positivo para a comunidade, para o meio ambiente. Então, assim, virou uma relação, virou um boom, por isso que eu provoquei o Tomás. Falei, Tomás, vocês não têm ideia do tamanho que a Vic faz, do impacto positivo que vocês causam, e a gente começou a conversar um pouquinho, ele falou, Vinícius, vamos falar um pouco mais disso, porque é importante, né? É importante a gente valorizar aquilo que tem sido feito, né, de positivo no mercado, para alavancar e ajudar as empresas a atenderem, né, as métricas que são ESG. Né, eu costumo falar que não existe uma empresa perfeita, a gente sempre vai ter oportunidade de melhoria, né, as demandas são altas, a régua é alta, né, a Nádia, que é auditora, conhece bem, às vezes eu falo, Nádia, disso aqui, na época da nossa auditoria,
que foi muito positivo nesse sentido. Falando um pouquinho, né, do processo, quando a gente foi fazer o BVI-SD, a Nádia foi designada como auditora do nosso processo, eu tive algumas rodadas de conversas, de auditorias com ela, e quando a gente entrou nesse Pilar S, a gente viu o tamanho da complexidade que é. Não é só a empresa ter bons benefícios ou ela ofertar algo diferenciado para o mercado, né, para retenção de talentos. É muito além disso. A gente está falando realmente daquilo que vai trazer resultado efetivo para a vida das pessoas, que vão contribuir de forma positiva, que dê significado, que dê valor. Então, o propósito ele está se aumentando muito na nossa sociedade, né? As pessoas não estão fazendo nada na qual elas não veem sentido. Então, o propósito está sendo colocado muito como prioritário, né? Então, se aquilo faz sentido para mim, eu me engajo naquela causa. Se aquilo não faz sentido para mim, eu simplesmente vou me abster e não vou participar. Então, o engajamento que a gente teve da turma, né, com a VIC foi muito positivo por isso, porque havia um propósito muito positivo de causar ali uma melhoria do bem-estar, de tirar as pessoas da inércia, de colocar a turma para fazer uma atividade física. E foi bem legal, porque a gente teve relatos bem impactantes, assim, que a gente viu muitos benefícios. Vou devolver a palavra aí para o Tomás, senão eu vou falando aqui desembestado, deixar o pessoal perguntar também para a gente contribuir aqui mais. Obrigado, Vinícius. É super legal o que você falou e é que justamente que a gente acredita, sabe? Quando a gente transforma a vida da pessoa, ela devolve em forma de resultados diferentes, né? Você citou aí resultado de saúde, perda de peso, melhoria de indicadores de sono, de saúde mental, mas falou também de casa, né? Tem gente que fala que melhorou o relacionamento em casa. É isso mesmo. Você transforma a pessoa e isso ela dissemina, né? Ela dissemina o bem-estar assim para as pessoas que estão em volta. É justamente que a Vicky acredita, tá? E é só o começo, tá? Nós vamos ficar aí com a Patrus aí mudando o comportamento de muita gente aí por muito tempo. Né? Afinal de contas, né, gente, mudar comportamento não é uma coisa simples, né? A gente precisa ter um programa estruturado mesmo e de continuidade, sempre estimular as pessoas até que novos hábitos sejam criados, tá? Vinícius, eu vou te perguntar mais uma coisa, você vai ter que falar mais um pouquinho. Eu perguntei no início para a Nádia, pela experiência dela, qual letrinha que era mais problemática que ela identificava, assim, das empresas se adequarem, né? Ela falou que era o S, né? Dentro do S ali tem um mundo, né, de possibilidades, né? Quando a gente fala de social, a gente automaticamente a gente só pensa em doações, mas é muito mais complexo que isso. É cuidar dos seus colaboradores, é cuidar da comunidade do entorno, é cuidar dos seus fornecedores, né? Ter relações saudáveis com todo mundo. Dentro da Patrus aí, também foi o maior desafio? Ou conta para nós como é que foi o seu relato de juntar as pecinhas para conquistar essa acreditação aí que é importante? Não, bacana. Eu acho que dentro desse contexto, né, do Pilar S, a gente, como, né, a gente já comentou aqui, as questões, a gente tem um instituto, que é o IMAP, Instituto Marum Patrus, que essa parte do apoio à comunidade, né, o Instituto já tem 12 anos, ele tem feito aí, ele tem como missão, né, dignificar pessoas e transformar vidas. Então, o Instituto ele tem feito esse amparo, né, na medida do que a gente pode e alcança aí, de trazer essa dignidade para as pessoas e dar esse amparo assistencial, né, capacitação profissional, voluntariado. A gente trabalhava muito nessa pauta, que é geralmente o que todo mundo pensa no primeiro momento do Pilar-S. Então, isso estava bem consolidado, porque a gente tem um instituto e, através dele, a gente desenvolve todas essas ações. Mas a gente ainda tinha, né, o olhar para o colaborador, né, de como desenvolver, de como trazer esse impacto positivo, de trazer algo que realmente tivesse propósito para eles. Então, aí eu acho que é a grande chave, né? A gente ter ali, como a Nádia falou, o que você precisa entender esse público a fundo, né? O que traz propósito para esse colaborador, como é que a gente engaja, como é que a gente motiva, como é que a gente tem ele ali, tem, né, tem a capacidade máxima dele produtiva, porque, obviamente, é uma relação de trabalho, né? Mas que ele fique bem, que ele esteja bem físico, mentalmente, né? Então, eu acho que esse era o grande pulo do gato, né? Então, eu acho que essa é a questão que vai pegar para muitas empresas no Brasil, porque a relação, às vezes, está muito em benefícios de retenção, né? E não nesse propósito de criar, né, ali, benefícios que vão de encontro ao propósito de cada colaborador, né? Então, muitas vezes as pessoas são, né, estão com esse olhar ainda enviesado para a retenção de talentos, ao invés ali da promoção e da potencialização deles,
sabe? Então, eu acho que a gente ainda vai ter ainda algumas startups aí que vão acender essa luzinha e vão começar a desenvolver soluções igual a Vic desenvolveu para potencializar o capital humano que as empresas têm aí, para que eles possam efetivamente ali estarem bem, né? Porque quando a gente está bem, a gente consegue produzir mais, a gente se engaja mais, né? Quando a gente está numa relação equilibrada, eu acho que o ponto é esse, né? Ter um equilíbrio ali entre a vida pessoal, profissional e a questão mental, para que a gente possa efetivamente fazer todas as entregas que são demandadas, né? Tanto a gente como profissional, como a gente como pai, mãe, em todos os cenários que a gente atua. Então, eu acho que o grande X da questão está aí para a gente. Aí é o desafio ainda, concordo com a Nádia, é o S, nesse sentido da gente ter propósito, principalmente, sabe, cara? Acho que essa é a Show de questão. bola. Legal. Muito obrigado, viu? Vou aproveitar a sua fala para chamar o Fred, porque quando se fala de desenvolvimento de pessoas, Fred que é o especialista que está aqui junto conosco, tá? E eu sei, ele começou a puxar o assunto um pouquinho durante a fala dele sobre desenvolvimento de pessoas, de comunidade, de profissionais, e eu já sei dos projetos também, que a gente tem um relacionamento muito próximo, de alguns projetos que o Fred tem de desenvolvimento de comunidade através de potencializar, usando a palavra que o Vinícius falou, de potencializar os talentos, de preparar as pessoas. Ô Fred, conta um pouquinho desse projeto aí para a gente. Também está dentro do Pilar S, né? Mas não é falando de saúde, mas sim de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que é super legal esse projeto. Joia, beleza. Não, e é engraçado assim, né? As coincidências. Eu não combinei nada com o Vinícius e ele fala aqui de potencializar as pessoas, descobrir o potencial ali dentro. Eu só fiquei aqui esperando, falando assim, eu vou emendar aqui na sequência em relação a isso, porque eu acho que tem muito a ver com esse tema do social, né? Eu vou citar um projeto que a gente está atuando, onde o objetivo, a Kimball sempre teve uma atuação muito grande no desenvolvimento de executivos. Em determinado momento, surgiu um projeto com a gente, para a gente, que a gente tinha que sair dessa figura do executivo e desenvolver as comunidades, uma comunidade específica. E o desafio que tinha ali dentro essa comunidade, essas pessoas, elas não enxergavam a perspectiva de carreira. Elas não conseguiam, por vários problemas que elas tiveram ali dentro, pensar numa nova carreira que elas pudessem seguir e prosperar. E aí o ponto interessante foi exatamente isso, assim, mostrar para elas que elas tinham uma outra perspectiva e quais são os caminhos de carreira possíveis e o que elas precisam fazer para se engajar nesse processo de desenvolvimento. E aí é engraçado, assim, e é muito super interessante, porque eu achei um paralelo muito legal com a Vic, porque quando uma pessoa enxerga uma perspectiva de carreira que ela não tinha antes, e ela começa a se capacitar, ela começa a correr atrás, isso tem um benefício, um impacto muito grande na família que ela está. Porque, assim como você está fazendo exercício, seu filho, sua esposa, seu esposo, vocês estão vendo que você está movimentando, que você está tendo outras preocupações, com o desenvolvimento de pessoas é a mesma coisa, né? As pessoas que estão em volta começam a perceber que aquela pessoa está se engajando no processo de desenvolvimento e elas também querem estudar, elas também querem prosperar na carreira. Tem um outro projeto que a gente está bem no início agora, junto com uma empresa de logística, não é a Patrus, não atua no mesmo segmento aqui dela, em uma outra região, e essa empresa ela tinha um desafio muito grande de atrair motoristas. E aí é interessante porque ela tinha esse olhar muito voltado para dentro, onde ela precisava de uma vaga de motorista, ou de 10, 20 motoristas, ela ia no mercado e recrutava os motoristas. Até que a gente começou a fazer essas provocações para ela ver assim, olha, você não precisa esperar ou focar o seu desenvolvimento somente internamente, nos seus colaboradores. Por que você não abre os seus treinamentos, alguns de formação de motorista, para o mercado? E antes de iniciar essas conversas, por exemplo, Fred, eu não sabia que um motorista de caminhão podia ganhar R$6.000, R$7.000, pode chegar a R$8.000 de remuneração. Agora, então, assim, esse caminho de carreira, poucas pessoas sabem, poucas pessoas conhecem que um motorista que começa lá como ajudante, se ele seguir alguns passos específicos, ele vai crescendo na carreira, a remuneração dele aumenta, ele vai ter que estudar depois para ele virar um supervisor, para ele virar um coordenador de uma operação, e isso tem um bom caminho de carreira ali dentro, sabe?
E aí a provocação para essa empresa começa a mostrar para fora da empresa, não só para dentro da empresa, quais são esses caminhos de carreira. Porque esse problema que você tinha antes de atrair motoristas, você não vai ter mais, você vai ter muito mais gente interessada em seguir esse caminho específico de carreira. E aí, Tomás, só para concluir, não é uma empresa que a gente atua na Kimball e tem informação aberta no mercado, então eu posso citar um nome aqui, chama Armac. Essa empresa Armac, ela atua com trator, com prestação de serviço e com locação também de tratores e de ativos pesados. Não é cliente Kimball, então eu posso abrir os dados que estão divulgados aqui. E ela tem um ponto muito interessante que me chamou a atenção, que assim, ela abriu capital, se não me engano, no ano passado, e ela conseguiu efetivamente um múltiplo de mercado em relação ao valor da ação dela muito alto. Ela abriu o capital, ela fez um IPO com o preço máximo de IPO. E aí, essa empresa chamou a atenção porque, assim, apesar dela locar ativos, ser uma empresa que tem os ativos e faz a locação disso, ela tinha um número muito grande de motoristas, mecânicos que fazem a manutenção dessas máquinas. E é um número bem significativo, e o mercado começou a perguntar aos analistas para essa empresa: peraí, mas pessoas é uma restrição para o seu processo de crescimento. Como é que você vai crescer, prosperar, duplicar, triplicar o tamanho da sua empresa se você depende fortemente de pessoas? E o que essa empresa tem dentro, e ela abre isso para o mercado também? Ela tem uma escola de formação de mecânicos, onde ela mostra para as pessoas que entram, assim, olha, se você seguir essa trilha de carreira, você vira, depois de tanto tempo, mecânico 1, mecânico 2, 3, 4, 5, e seu salário de entrada ele pode ser multiplicado por 5 vezes, por 4, 5 vezes, se você seguir essa capacitação específica. Então, o mercado analisou, meus analistas, né, e viram assim, poxa, pessoas para ela não é um problema, de outro lado, é um ponto forte, porque ela sabe como atrair, ela sabe como desenvolver e ela mostra uma perspectiva para essas pessoas que estão ali dentro. Né? E isso gera muito efeito positivo em termos de ESG para as comunidades onde ela atua. Então, acho que é um olhar diferente em termos de desenvolvimento, que também tem muita semelhança com a VIP e com a forma como vocês abordam a saúde, que não é só um impacto para a pessoa, né? Um impacto para a empresa, um impacto para a família e diversos aí. Show de bola. Obrigado, Fred. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, a gente tem mais alguns minutinhos. A gente, né, vem recebendo aí pelas nossas redes sociais, através de conversas com clientes, eu tentei resumir todas as perguntas em uma só, que eu acho que é uma dúvida muito interessante, assim. Eu vou deixar aqui, principalmente para a Nádia e para o Vinícius responderem, que eu acho que a Nádia porque passa por esse processo diariamente, o Vinícius também porque, né, conseguiu essa certificação pela Patrus. É o seguinte, minha empresa parece que tem ações isoladas e que se enquadram em práticas de ESG. Tá? Como que eu transformo isso num programa e demonstro o resultado mesmo? Assim, sabe? Como que eu estruturo, pego essas práticas, tem um investimento social, tem um investimento em saúde, né, tem de governança, como que eu junto isso e transformo isso num pacotinho, assim, sabe? Que eu consiga demonstrar resultado para todos os stakeholders. Nádia, você pode começar para a gente? Claro. Bom, eu vejo isso, Tomás, como assim, um maior desafio ali das empresas, né? Nós que temos aqui contato com diversos clientes diferentes, isso é bem comum, né? As empresas têm as ações em áreas isoladas, cada uma cuida, às vezes, muito bem da sua ação, mas não faz essa integração entre elas. Então, assim, eu vejo que um caminho, né, para trazer isso de uma forma mais robusta e estruturada é trazer uma estratégia ESG, que esteja atrelada ao planejamento estratégico, como o Fred comentou no início, né? Não adianta, né, a gente criou um comitê ESG, um núcleo, só ele cuida, isso não funciona, né, na empresa. Então, acaba ficando muito concentrado em poucas pessoas. O ideal é que todas essas ações, claro, estejam integradas e formalizadas, né, com políticas, procedimentos, né, trazendo ali de uma forma estruturada na empresa, mas fazendo essa integração com o planejamento estratégico, né, que seria o quê? Com os objetivos, com as metas que a empresa se propõe ali ao longo dos anos. Então, não adianta a gente ter ações isoladas
controladas sem entender qual que é o planejamento, para onde a empresa está indo, né? E aí eu vejo que seria nesse sentido, né? A gente faz um mapeamento, entende o que a empresa tem, monta uma estratégia e integra essa estratégia com o planejamento da empresa. E assim, além disso, né, partindo disso, tendo a estratégia, a gente precisa ter uma boa comunicação, que é o que eu comentei no início também, né? Então, feito isso, não adianta só fazer e deixar ele dentro da gaveta, né? Porque isso acaba trazendo ali só o conhecimento para quem está naquele comitê, para quem está envolvido diretamente. A gente precisa comunicar e engajar, né? Tanto os colaboradores quanto toda a cadeia de valor da empresa também, né? O Vinícius pode comentar um pouquinho ali como ele fez na Patrus, né? Que eu acho que é bem interessante, e trazer esse ponto também na Patrus, né? Só para falar um pouquinho desse processo do BVSG, eles, toda a equipe, assim, estava muito engajada. Então, quando a gente conversava com as áreas, todo mundo estava ciente, todo mundo entendia, tinha essa integração entre as áreas, e isso é importante, né? E, além disso, essa comunicação, esse sentimento de pertencimento, acho que isso é importante, você deixar o processo colaborativo e participativo, né? Não ser uma decisão só tomada, muitas vezes, pela alta liderança, e aí, né, ninguém se engaja, ninguém participou, então as pessoas não sentem aquele, né, não sentem que pertencem àquele processo. Então, acho que trazer tudo isso estruturado, né, no planejamento, com um bom engajamento e uma boa comunicação e participação de todos. Nádia me ajudou muito, gente. O engajamento é a palavra, né? A gente precisa engajar as pessoas porque ninguém faz nada sozinho. Então, como a Nádia bem disse, né, a gente, às vezes, naturalmente, alguns processos de ESG vão existir dentro das organizações, e aí acho que o primeiro passo, né, como a gente falou aqui, tem que estar na estratégia. Então, a alta liderança tem que comprar ideia. Então, alguém vai ter que falar, olha, nós queremos, né? E aí, a partir disso, como a Nádia disse, através, às vezes, de um comitê ou de né, um grupo ali multidisciplinar, você começa a iniciar, mapear essas atividades, como ela disse, entender se aquilo ali atende, né, plenamente, ou se precisa de alguma melhoria naquele processo, naquela iniciativa, para poder atender né, de forma efetiva a necessidade do termo, no ponto de vista do ISD, ao ponto de ser auditável, por exemplo, e aí depois você começa a ver dentro daqueles pilares que a gente comentou, né? Então, eu tenho essa iniciativa aqui que está voltada para o social, mas e como é que está a minha relação com o cliente? O que eu tenho de iniciativa? E aí esse grupo tem que construir essas ações, né? Construir, e aí às vezes um benchmarking é bem-vindo para entender como é que outras empresas têm feito, como é que o mercado está respondendo para aquela demanda, mas o engajar é o principal, né? A gente precisa fazer alianças ali com pessoas estratégicas, engajar elas, motivar, mostrar o propósito para que elas caminhem junto. Então, foi isso que a gente construiu dentro da Patrus. A gente foi ali, às vezes, em cada setor, né, principalmente quando a empresa tem um porte maior, cada um cuida de um pedacinho, e foi mostrando. Acho que foi assim como eu fiz com o Tomás. Eu falei, Tomás, você tem noção de como que a Vic faz o impacto positivo? E aí é a mesma coisa que eu faço com o colaborador. Eu chego para ele e falo, olha, você tem noção do tamanho do impacto positivo que o seu trabalho está fazendo? Você tem noção do que está causando, do ponto de vista do ISD, o quanto que contribui, o quanto que é legal, o quanto que é positivo? Ali a gente vai construindo algo junto. Né? E muitas vezes a chave, né, para a solução de algo que você precisa aprimorar ou melhorar está no próprio colaborador que desempenha aquela atividade. Então, quando você engaja ele fala assim, não, que legal, isso aqui que você está me falando é bacana, mas eu já tenho uma coisa que vai ser muito melhor do que isso. Se a gente fizer assim, 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 a gente vai ter um resultado um pouco melhor. Então, funciona super bem. Então, eu acho que o ISD tem muito disso. Ele vai funcionar só se a gente engajar as pessoas, sabe? Assim, tem que estar um time ali bem unido, bem coeso, porque é uma engrenagem, né? Igual a gente comentou aqui várias vezes, um pilar puxa o outro, uma ação impacta na outra, e aí quando você está com toda a engrenagem rodando ali, as coisas vão fluindo, os resultados vão acontecendo, e acho que é assim que a gente conseguiu, né, alavancar, amadurecer a questão do ISD dentro da Patrus e conseguir o reconhecimento da certificação, sabe? Então, com essa questão do engajamento, principalmente. Ótimo. Obrigado, gente. Bom, eu acho que na conversa que eu tive com o Fred, ele resumiu bem, que ele falou o seguinte, a ESG, antes a sustentabilidade era um assunto tratado paralelo à gestão da empresa, né? Era como se fosse um projeto independente. E hoje a empresa, o ESG virou um modelo de gestão, na verdade. Né? Foi o que o Vinícius falou, você tem que engajar todo mundo, de ponta a ponta na organização, porque de fato é um modelo. Né? A empresa inteira ela tem que trabalhar, né, dentro dessas boas práticas.
É isso aí, gente. Eu queria agradecer, tá? Cumprimos aqui 1 hora de bate-papo. Eu acho que isso é uma conversa que pode ser prolongada em muitas e muitas horas, né? A gente não vai conseguir fazer agora. O Vinícius já acabou de falar aqui, gente, que uma estratégia boa é fazer um benchmark. Então, depois que a gente gerar aqui o conteúdo sobre essa reunião, nós vamos enviar um vídeo para vocês, para todos os participantes, com os nossos contatos, com o contato do Vinícius também, do Fred, da Nádia e o meu, tá? Fiquem à vontade para nos acionar, para conversar com a gente, continuar esse papo, cada um contar um pouquinho da sua experiência e como pode agregar, né, para a sua empresa e para o mundo. Eu acho que o grande desafio nosso é ser relevante como pessoa, ser relevante para o mundo, né? Então, ser relevante para amigos, para a empresa que a gente está e para o mundo que a gente vive. Então, muito obrigado a todos, queria agradecer, vamos finalizar por aqui e a gente continua os nossos papos aí através de e-mail, telefone, redes sociais. Vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Fred, Nádia e Vinícius, principalmente, pela participação. Obrigado, pessoal. Excelente dia aí para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.